diretor de varejo está brigando com o diretor de atacado para ver quem vai virar vice-presidente da área comercial. Às vezes, o diretor de marketing quer virar vice-presidente e pegar uma fatia maior da pizza. Então, hipoteticamente, existe uma disputa. Porque se você parar para pensar, hipoteticamente falando, não precisaria ter disputa entre Tarcísio, que está havendo disputa entre Tarcísio e o Pablo Marçal, que, os dois não são de PT em tese, apesar do Tarcísio ter trabalhado lá há tantos anos, nunca ter feito uma denúncia de corrupção. Mas eu acho difícil rotular um cara como Tarcísio como antipetista, é muito difícil. É como achar que Cássio e Mendonça, como Alain achava, nunca tinha nenhuma relação com o PT, né? Em 26, cara, um é presidente, outro é governador, não tem que brigar, vamos jogar essa bola junto. Por que tá brigando? Porque seja presidente, seja como hipoteticamente, um presidente ou um governador, eles têm uma capacidade de atrapalhar muito o fluxo que passa por Santos. Tanto o governador do estado de São Paulo quanto... E é por isso também que, se pegar o PCC, ele tem foco em outras áreas do país, mas é importante manter estabilidade no estado de São Paulo, porque tumulto, se fosse a barbaridade, essa briga que tem no Rio de Janeiro, impede que você tenha um fluxo. O Rio de Janeiro ficou tão desestruturado que você não pode fazer exportação de cocaína pelo Rio de Janeiro. Guerra, porque cada facção, cada grupo, tá? Então tem toda uma lógica do crime organizado. Para o Brasil chegar a esse ponto, é impossível o topo das instituições não estar envolvida com o crime organizado, com o tráfico e, óbvio, com a corrupção. E o nosso projeto no Farol da Liberdade é, chegando à presidência da República... Choque de lei e ordem. Declarar guerra. O presidente tem que declarar guerra ao como o Bukele fez, exatamente como o Bukele fez. Mais sofisticado, né? Porque a gente tem todas as leis, os acordos internacionais... Para respaldar. A gente tem o Arcuri, mais os nossos advogados... Para não ser um... Pinochet depois, no futuro. Não sei o que é o Bukele, né? Quer fazer, você declara guerra. Formalmente, está declarada a guerra à corrupção, ao crime organizado e ao narcotráfico. Todos que tiverem, porque declarando guerra existe a pena de morte no caso de guerra. Todos que tanto tiverem, de traidores quanto de... Quem tiver mais de R$1 bilhão de patrimônio, fruto de roubo, terá a sua pena de morte decretada. Aí você pende, existe o conceito do confisco alargado, toma todo o patrimônio, não adianta tomar 5 bilhões se o cara tem 40, ele ainda vai ter um buzilhão para contratar um monte de advogado top, subornando. Fugir igual o Carlos Gomes fez lá no Japão. Imagina. Então vamos lá, confiscar tudo, de todo mundo, de todo mundo acusado, com comprovação. Porque às vezes o cara transfere. Porque ele tirou dele da reta, né? De R$1 bilhão, tirou dele da reta. Eu não tenho nem um centavo formal. O que eu tenho, ninguém consegue tomar, velho. O objetivo não é fazer uma carnificina, o objetivo é melhorar o país. Por que você precisa executar e não matar? Porque dentro do processo legal, então a pessoa é acusada, ela tem amplo direito à defesa, passa por todo o processo de defesa, caso condenada, aí ela é executada. Loucura é fazer tudo do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, igual. Esperar resultado diferente. Se a gente prender os caras de novo, vai soltar. E vão fazer o mesmo. E vão ser indenizados, vão receber todo o dinheiro de volta. Como aconteceu agora. Não tem um preso. Do governador do Rio de Janeiro, todos estão soltos, estão recebendo dinheiro de volta. Fazendo a Debrecht mudou o nome da empresa. Qual o adubo natural da Árvore da Liberdade, Edson? O adubo natural? Da Árvore da Liberdade? Não sei. Qual é, professor? É o sangue de patriotas. E tiranos. Quando o cara deu um tiro na boca da liberdade tem que ser alimentada de tempos em tempos. Pelo sangue de patriotas e tiranos. Esse é o adubo natural. Agora, a frase que a gente estava falando de Júlio César aqui, a frase na peça clássica lá de Júlio César, que ele disse quando executa o próprio pai, é sic semper tyrannis, é a mesma frase que John Wilkes Booth disse aqui na frente de 200 pessoas quando deu um tiro na nuca de Lincoln, não é isso? Você pode ser quem for, mas é assim que morrem os tiranos, não é isso? Sabe o que é triste? Na história do Brasil, você tem episódios de uma profundidade gigantesca. E tudo isso se perdeu, cara. O Pedro I talvez seja uma das pessoas mais vilipendiadas historicamente. O Pedro II, ele não foi o melhor governante do Brasil. Mas ele queria ser professor intelectual, acadêmico, né? Assim, o Pedro II veio aqui dos Estados Unidos, sabia disso? Sim, na Feira Mundial. Ele foi o primeiro chefe de Estado a visitar os Estados Unidos. Não, na Feira Mundial. Então, na Feira Mundial, ele conheceu todos os grandes inventores,
o que tinha de pica de tecnologia, de tudo aqui. O primeiro chefe de Estado não foi alemão, não foi. O primeiro chefe de Estado a visitar os Estados Unidos foi o Pedro II. Sabe o que aconteceu quando ele circulou pelos Estados Unidos? E sabe o que aconteceu? Estava tendo eleição. Eles falaram, fica aqui, a gente quer votar em você para presidente. Teve um estado que ele recebeu mais votos. Ele recebeu, ficou em primeiro lugar, cara. Tem isso mesmo. O Pedro II, cara, ele, não é que ele foi o melhor governante do Brasil, um dos melhores governantes do Brasil, ele foi um dos melhores governantes da história da humanidade. Ponto final. Ponto final. Teve esse momento que ele terminou mal, teve um erro. E a falha de ser secular e ficar fazendo zombaria da igreja que legitimava a sua posição. Outra mentira. A princesa Isabel era não sei o que, ela era uma porcaria, era uma carola. A princesa Isabel era fervorosa. A princesa Isabel, o terceiro reinado já tinha começado. A princesa Isabel já estava governando nos últimos 10 anos. Só que o pai ainda tinha a última palavra. Mas quem estava tocando já era a princesa Isabel. Mas eu acho que o cara mais vilipendiado foi o Pedro I, porque o Pedro I, ele é herói em dois países. Pode falar, é maçom, mas era um cara corajoso, era um cara guerreiro, era um cara peitudo. E vindo de onde ele veio, porque o que acontece? A mãe dele era uma louca, devassa, e o pai não era burro, né? De todos... O único que enganou Napoleão, o único que venceu Napoleão, não é isso? Cara, nada como tá com o 380, cara, eu aqui, cara. Não, mas é a nossa história. Cara, meu, é a nossa história, né? Eu aqui nadando com boinha no braço e o cara dando cambalhota, tá... Se vocês quiserem, imagina eu. Se vocês quiserem acompanhar todas essas batalhas que ele tá mencionando aqui, inclusive a batalha que ele mencionou, a Covadonga, tem lá em Bass Battles aqui no YouTube, tem tudo isso, vale a pena pra caralho. Eu sou burro com sorte de estar aqui na frente dos dois aprendendo, cara. O título do príncipe regente da Espanha é Príncipe das Astúrias, porque Covadonga fica nas Astúrias da batalha que ele mencionou. A história da nação luso brasileira, cara, é absurdo, é absurdo. E a gente perdeu tudo isso. Pedro I, ele não gostava da dona Leopoldina, cara, não, mas ela era uma Habsburgo. Não, e a Guerra Civil, imagine, o Brasil teve a Constituição em 1624 e nós impusemos a Constituição em Portugal 2 anos depois, com o exército brasileiro entrando na Guerra Civil lá, impondo a Constituição em Portugal. Imagine que colônia ousada da zona, né? Que monta um exército para entrar Ele colocou o patrimônio pessoal dele. É isso. O Pedro I colocou até as joias da mulher dele na parada e tudo. Ele zerou o patrimônio e fez um all-in com o dinheiro dele para tirar Portugal da mão do irmão dele. O cara era muito... Miguel, né? Miguel, o nome do irmão dele? Isso. E Miguel sobreviveu aí uns 30 anos ainda. Em vez de o cara, ele podia ter cortado o irmão no final e ainda deixou o irmão viver aqui no Pra mim a história é fascinante, é muito fascinante. Que a gente perdeu, mas ele pode ser resgatado, que é um período curto, do ponto de vista de uma nação, é um período curto. Dá para resgatar? Lógico que dá. Mas tem que ser diferente, com outras pessoas de outra forma. O Moro vai fazer isso? Não vai. Eu conheci o Moro. O Moro, ele está preocupado em quanto ele vai ganhar, se o ticket, não sei o que, é uma pessoa ligada em coisas pequenas. Não sei não, viu? O livrinho que estava na mão dele no dia que ele foi conversar com o Bolsonaro, as 10 medidas contra a corrupção, rapaz, aquilo ali é 100% de totalitarismo. A menina que era chefe de gabinete dele não era ligada pessoalmente ao pessoal do desarmamento, como é o nome da menina? Todos os regulamentos que ele meteu a mão tinham dispositivos desarmamentistas que tinham sido bancados num monte de fundação. Qual era daquela fundação que o Vilas Boas era ligado em uma desarmamentista? Você me pegou, eu não me expressei direito. Eu respeito o meu inimigo, a gente estava conversando isso no carro, tanto o meu inimigo quanto o meu aliado, se ele tiver fibra e comportamento moral. Pode ter um cara que está aqui do meu lado, é um cachorro, um cão sarmento, um sabujo. E está do seu lado. Agora ele está do meu lado. E pode ter um cara que eu respeito, que é meu inimigo. Mas está no campo oposto. E passa 15 minutos para recolher os corpos, 15 minutos. Tem a sua palavra, tem a minha palavra. Cara, o Moro não tem pegada. Não tem o quê? Pegada. Você acha que o Dirceu, quando ele chegou lá a primeira vez, ele estava preocupado quanto era a diária que ele ia receber da passagem? Quando ele desembarcou a primeira vez, quanto é que eu vou ganhar? Quanto é o meu salário? Como é que eu consigo a minha passagem? Não, ele era a coisa mais barata que existe. Ele chegou lá babando, vamos resolver, vamos liquidar. Então, eu era o secretário executivo e estava recebendo, porque tem um governo de transição. Então, entre o final de um governo e o começo do outro, existe um governo de transição. Por dia do primeiro está tudo rodando. O governo de transição começa no dia 1º de novembro. Existe um ministro-chefe que toca o governo de transição, que é o Onix.
E existe o executivo dele, o secretário que executa todo o plano de transição, que era eu. Eu estava fundindo os ministérios, vendo eu recebi os ministros, falava, aqui vai ser o seu lugar, aqui está a tua equipe, lá na área de transição, montando a lei que tinha reduzido lá para, inicialmente eram 16 ministérios, depois foi subindo, né? Foi subindo. Mas eu estava lá para receber. Então eu recebi o Moro quando ele chegou lá. Imagina o seguinte, pô, você tá lá na. Eu me sentia na tábua redonda, agora vai chegar o Lancelotti aqui, cara. Pô, agora vai chegar. Mas você tinha relatório de inteligência antes das pessoas que chegavam lá? Que relatório de inteligência? Eu abri uma piada, cara, de mau gosto. Mas não precisa ser. Tem inteligência de polícia, tem inteligência de Forças Armadas. Cara, hoje em dia, todos esses órgãos aí tem nós. Cara, meu, existe os arapongas. Não existe inteligência. Existem alguns arapongas que fazem um trabalho ou melhor. Qualquer órgão policial tem uma parte que deve. Sim. Ou não? Sim, a inteligência de São Paulo, da polícia de São Paulo, é forte. Mas dentro da inteligência existem grupos que fazem inteligência. Pode. Entendeu? Existem grupos. Inclusive privado e público, tem empresa e tudo. Então, veja, eu não tinha inteligência para saber, não tinha informação para saber nada do mundo. Eu estava esperando chegar lá, meu, o Davi, cara. Pô, agora vai chegar o Davi, cara. Vai chegar o nosso Davi que derrubou Golias, cara. Mas ele derrubou Golias, ele tinha provas ali, tinha um dever legal de ter prendido Lula muito antes. Cara, ele falava publicamente que admirava Lula, que lamentava né, ter prender Lula. E o cara, tipo assim, protelou de todas as maneiras possíveis. O cara cometeu vários crimes na audiência, ele não deu nenhuma vaga de prisão, hora nenhuma. Lula cometendo crime, desmoralizando ele, o Ministério Público na audiência, desobedecendo o cara, fazendo tudo. Ele, tipo assim, teve mil momentos que ele criticava Lula. Lula falou publicamente, ele botou no Fantástico, que ele falou que estava interferindo no processo. O juiz não tinha um dever legal de ter prendido o cara nesse momento. O cara ficou mamando a popularidade, viajando, fazendo sectarismo, militância para negócio de 10 medidas nazifascistas, meteu bronco, usou o processo até o fim para autopromoção. Ele e Dallagnol, não é isso? O Dallagnol acho que é bem pior que o Moro. Inclusive agora, parece que é bem pior. Não sei, porque... As coisas que eles estão fazendo. Agora, o Moro botou uma chefe de gabinete desarmamentista ligada a... Não, o Dallagnol esquece. O Dallagnol ele não passa no primeiro filtro. Mas o Moro, cara, foi uma decepção muito grande, porque você imagina, tá chegando o Moro, aí o cara vai chegar primeiro, pô, chegou o cara, meu, eu chegar, olha que eu preciso da minha equipe, quantas pessoas, eu já quero chegar no dia primeiro, botando o cara na cadeia. Eu pensei que ia chegar um cara já, meu, chegou lá, passagem, quanto eu vou ganhar, como é que vai ser. A conversa era essa. Porra, meu, foi a coisa mais broxante que foi, assim, foi o Moro, cara. O senhor se arrependeu de entrar na política? Eu não me arrependo de ter me tornado um homem público. Então vamos lá, essa resposta eu vou dar uma volta grande, mas eu não vou. Porque agora eu tenho umas perguntas boas, só pra gente. Eu não